Vamos hoje começar o nosso quarto encontro do grupo de conversa Laços de Vida. Vamos falar hoje sobre uma pergunta que nós acreditamos que é realmente um questionamento. Se vocês sabem o que é violência contra a pessoa idosa. Parece tão óbvio, né? Mas eu acho que seria bom. Primeiro, nós vamos fazer um apanhado e depois vamos trazer vocês para essa reflexão. Então, Anita Taraziewicz e eu vamos estar aqui para conversar com vocês. Já temos a Bárbara, tem a Edneide, vamos ter aí pessoas que vão estar conosco. Então, na primeira parte da apresentação, nós vamos falar sobre o tema e depois nós vamos desligar a gravação para debater esse tema, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui o nosso slide para ter um roteirinho, e aí vamos conversando sobre isso, tá bom? Então, vamos aqui compartilhar e vamos colocar a apresentação dele, para ele, então, começar a se apresentar. Então, vamos só. Então, o primeiro é a nossa nova logo, né? Nossa logo está nova e queremos apresentá-la ela para vocês. Nós colocamos, então, uma qualificação do nosso trabalho, que é uma forma da gente fazer mais claro, aqui nos propomos, né, Bárbara? Aí ficou mais claro, longevidade ativa, né? Eu acho que aí nosso propósito fica bem claro e nós vamos falar, então, trazer duas perguntas. Você sabe o que é violência e que medidas preventivas nós podemos tomar? E aí a Anita vai trazer, então, o seu conteúdo. Você quer que eu siga nas formas de violência? Não, eu pensei em falando um pouquinho. Que a Então, gente por favor. pensa que a violência é alguém dando tapa de soco, só que não é só isso, né? A gente tem que pensar que a violência tem diferentes formas. Sim, existe a violência física, mas também existe o abuso psicológico, também existe negligência, o abandono, existe a violência institucional, quando a pessoa está numa instituição e ela não está sendo cuidada, e existe o abuso financeiro e uma violência patrimonial, e existe a violência sexual e existe a discriminação, sobre a qual nós já falamos no nosso outro bate-papo, né? Uhum, Eu certo. acho que a violência física, lamentavelmente, acontece dentro de casa, no recôndito do lar, e de uma maneira muito, muito triste, principalmente com aquelas pessoas mais indefesas, Uhum, ou cadeirantes, ou denunciadas, que não têm muita condição de se defender. Então, e os dados hoje, gente, eu queria só mencionar que de janeiro a maio deste ano, o Disque da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 47 mil denúncias e registrou 282 mil violações referentes a pessoas idosas. Imagina se isso aqui é só uma pequena parcela do que acontece na realidade, porque muitas sim. vezes o idoso não tem nem como denunciar o maltrato que ele está sofrendo.
Então, isso é Uhum. uma coisa tremendamente trágica. Sim. Enfim, acontece espancamentos, traumatismos. Às vezes, esse idoso vai parar no hospital e o pessoal, na emergência, é que percebe que a queixa não é real. Ele não caiu da escada, mas que ele apanhou dentro de casa dos seus familiares, Uhum. né? Uma coisa muito trágica é o abuso psicológico. E o abuso psicológico tem muitas facetas, muitas facetas. Ele pode se caracterizar como menosprezo, humilhação, afastamento do convívio familiar, restrição à liberdade de expressão, submeter alguém a condições muito humilhantes, uma negligência, insultos, ameaças, gestos que afetam a identidade e a autoestima do idoso. Então, Certo. são sempre situações muito dramáticas. Sim. Vocês que cuidam, tem algum exemplo que vocês querem trazer? Zeila, no momento Fala, agora, Bárbara. você já conhece um pouquinho, né? Que eu sou administradora, mas de certa forma eu cuido do meu pai, né? E tem o meu sogro e minha sogra também. Meu sogro Hum. agora, Zila, recentemente teve outra AVC, né? E agora Ah, ele tá paralisado mesmo. E às vezes eu fico assim, quando a gente fala de violência, né? Para você ter ideia, ele nunca precisou que ninguém desse banho. A gente está com uma empresa de cuidadoras agora, que são 3 cuidadoras, aqueles plantões, né? Que entra 8 horas da manhã, fica até 8 horas da manhã do dia seguinte. São 3. Mas você sente para ele, né? Ficar despido na frente de uma é. pessoa que ele não conhece, o banho. Aquilo ali tá gerando nele que ele já tá precisando de acompanhamento psicológico, porque ele tinha a mobilidade dele, né? Ele tomava banho, ele ainda andava, e de uma hora para outra é fralda. Então, ele não está lidando com a questão da fralda. Então, eu enxergo isso também como uma forma de violência. Lembra que eu te falei a importância da conscientização do idoso, Sim. até ele entender o que aconteceu com ele, por que, que ele precisa desses cuidados, né? A gente está vivendo mais Quando- ou menos assim, a gente sente que ele é como uma forma de violência, ele está se sentindo invadido. Está verbal, Bárbara? Ah, Ele o que está acontece? verbal? Oi, Ara, tudo bem? A Ara Ele entrou tem aí. ele tem afetou também a parte cognitiva, né? Ele já tinha um pouco de Parkinson, um pouquinho de Alzheimer, mas tem horas que ele está consciente. E tem horas que ele fica em quadros assim, alucinando, pensando que ainda está trabalhando, porque ele era engenheiro. É como se tivessem ainda os funcionários na frente dele, ele dando ordem. Tem vezes que ele está consciente, tem vezes que ele não está consciente. Mas quando ele está consciente, ele sofre muito, chega a chorar. É uma coisa. Muito legal o acompanhamento É, psicológico, se houver é, possibilidade. Às sim. vezes o home care oferece isso. Ele não está com home care, não, tá particular mesmo. Ok. Minha sogra é psicóloga, mas minha sogra é uma questão delicada, né? Porque quando entra a esposa, é difícil, tem que ser um profissional diferente à parte, que não Bom, esteja envolvido fora, né? Mas tanto de casa. Não faz não faz. milagre. Todos nós estamos aqui, a gente quer ouvir para a gente ver se a gente consegue dar aquele distanciamento, né? Para falar assim, eu sei que é isso, eu entendi isso, para sair daquilo que a Edneide falou, né? Da dor, da perda de uma pessoa que a gente cuida, que pode ser até como cliente ou como paciente, mas a gente não consegue pensar. E quando a gente fica muito envolvido, né? Acho que a gente está falando dessa coisa do psicológico, que ele é muito mais complexo, né? Não é só o abuso, vai muito de quem recebe e da relação que existia entre essas duas pessoas, né? Não é, às vezes, com o que é para nós uma coisa natural, a pessoa está se sentindo humilhada. Como você falou, deveria ser uma coisa boa para a saúde dele, mas ele está sentindo que ele está humilhado.